Beleza. Fala, galera, tudo bom? Hoje é dia 24 de maio de 2023. A gente está a 3 dias do nosso evento presencial aqui de alunos. Estou muito feliz que esse momento está chegando. Vou conhecer a Angel aqui ao vivo. Ela vai na igreja comigo. Todo mundo que quiser ir na igreja comigo no domingo já vem preparado aí que o culto lá vai começar às 10 da manhã. A gente tem que estar lá às 9h30, beleza? Como é que funciona aqui para quem nunca participou de um plantão de dúvidas? A gente simplesmente abre o canal e você levanta a mão. Quando você levanta a mão, eu vou lá e tiro a tua dúvida, a gente conversa sobre qualquer coisa. Como aqui a gente faz muito conteúdo junto com os alunos, não precisa ter pressa. Eu só quero que a gente converse, beleza? Não me deixa aqui falando sozinho, não. Porque se ficar 1 minuto sem qualquer tipo de pergunta, eu vou encerrar o nosso plantão. Eu vi que o Márcio Pereira ele já levantou as mãos ali em algum momento e eu vou chamar ele. Fala, Marcinho, tudo bom, querido? Fala, tio, beleza? Ó, eu quero comprar esses 2 carros aí que estão atrás de você, Opa. mas na versão normal. Versão original, né? Versão original, como é que faz? Tu pode, pô. Tu tá tranquilo. E aí, meu irmãozão, como é que você tá? Tudo certo? Tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta aí rapidinho. Tô para renovar minha carteira recomendada. Sim. Faz tempo que eu não sigo conteúdo e tudo mais. Continua a mesma coisa? 70-30? O que você está falando de 70-30? Quando a gente chega lá no resultado, 70% do Graham, 30% de Não, a Rule. gente mudou já, a gente otimizou isso para 20-80, tá? 20-80? 80... 80 Greyhound e 20% beta. Show! Então, beleza. Era essa a minha dúvida. Quer fazer Mas agora? aí, Marcinho, como é que tá? Oi? Desculpa. Como é que você tá de resto? Tudo bem, tudo bem. Tá otimista em relação à bolsa ou tá mais pessimista? Como é que tá a tua visão aí? Tio, de verdade, eu estou encontrando o meu lugar, que é carteira recomendada e o mundo se acabando e você assistindo. Que bom, irmão. Fico feliz com isso. A tua carteira recomendada, você faz ela no método agressivo ou moderado? Só para eu saber. Eu faço agressivo, mas eu não faço com o capital todo. Sim, fechado, então. Só para saber só. Então, irmão, lembrando que para quem é novo na dinâmica da carteira recomendada e não sabe o que a gente está falando, essa carteira recomendada ela se atualiza uma vez por ano e fazer um ano ela não é garantia de resultado nem de lucro, tá? O importante é que você repita esse ciclo várias vezes, porque aqui nas nossas demonstrações de resultados da carteira, a gente já viu que tem vezes que cai 50% em 3 anos, mas mesmo assim, no longo prazo, no período de 10 anos, a gente já conseguiu multiplicar, em alguns casos, 10 vezes o patrimônio inicial aí. Então, a carteira recomendada não significa que você vai estar blindado em relação a qualquer tipo de perda. Para fazer isso, eu acredito que tem que haver a junção entre o método explosivo de surfar as tendências junto com a carteira recomendada. Por quê? Se a gente tiver uma tendência de queda muito forte, isso vai proteger qualquer tipo de variação negativa que tenha nessa carteira de mais longo prazo. Quando a gente junta essas 2 metodologias, eu acredito que a gente chega no estado da arte aí de gestão de portfólios, tá bom? Legal. A minha experiência a época que eu troco a carteira é maio, e pelos 2 anos, se não me engano, esse é o 2º ano passado e esse ano. Parece que chega maio, a gente está no topo, né, da bolsa. E depois tem algumas oscilações, é óbvio que ela sobe bem, mas tem as quedas, e até para mim, esse ciclo, eu tive bons ganhos, mas eu tive boas perdas também. Então, a gente ficou bem nivelado e eu estou naquela acreditando fiel no longo prazo. Falei, cara, esse é um método que é confortável para quem não vive de ter que estar olhando todo dia. Então, exatamente. Isso foi o que eu falei que eu achei o meu lugar. Eu falo, cara, não dá, todo dia eu comprei a carteira, um método de opções quando eu estava mais tranquilo no trabalho, depois eu falei, cara, não dá para mim, porque é parar, você tem que estar de fato atento aos sinais, né? Não dá para você entrar no sinal 2 horas depois. Sim. E principalmente no de venda. Exatamente. Existem algumas situações, cara, se não for no já, perdi. Exatamente. Né?
Então, por isso que carteira é o mais confortável para mim. Porque você fala, cara, Eu também acho, concordo muito com você nesse sentido aí. você faz e ok. Não tem por que comprar, não tem por que vender. Fica ali, daqui a um ano a gente conversa, né? E ao longo do caminho vai aportando e vai aumentando o bolo, né? Focado nisso. Eu acredito que quando a gente tem tempo de ganhar dinheiro, de investir, a gente chega aí no ponto ideal do que a gente deve fazer para maximizar os nossos recursos, tá? Show. Obrigado, Ti. Era essa a dúvida. Marcinho, tamo Tá junto, bonita, querido. tá jovem. Faz tempo que eu não te Cara, vejo ao vivo. obrigado. E eu estou trabalhando nisso, cara. Eu fui fazer uns exames aí pela primeira vez na minha vida. Meus exames deram desregulados. Aí eu estava com excesso de ferritina e estava com a vitamina D baixa. Então eu estou há 2 semanas aí tomando sol. Eu acho que isso dá uma melhorada no visual. Vergonha, né? Uma vergonha para você não tomar um sol, né? Exatamente. Comecei a sair de casa aqui e andar na frente da praia. Vocês estão Isso vendo aí. aí os stories que eu estou fazendo todo dia na minha caminhada diária ali. Legal, legal. Valeu, irmão. Valeu, Tamo Tio. junto. Obrigado, tá? Abraço. Até mais. Falar com a nossa querida Angel. Fala, Angel. Tudo bom, querida? Como é que você está? Opa, tá me ouvindo? Tudo ótimo, graças a Deus, querida. Estou ouvindo sim. Graças a Deus, muito bem, tio. Tio, é o seguinte, eu só queria assim, saber um pouquinho, né, sobre a sua carreira, assim, no começo, quando você começou nessa área financeira, os principais entraves que você teve, sabe? Altos e baixos, porque eu acho legal ouvir a respeito disso, porque isso incentiva a gente. Sim. Olha, quando eu comecei, Angel, eu comecei na renda fixa e a primeira lição que eu tomei foi em 2003, quando eu fui investir através do fundo que o gerente do Banco Bradesco me recomendou. Estava lá com 17 para 18 anos, muito novo ainda, e caí nessa armadilha, e esse foi o primeiro sinal que eu recebi, choque de realidade, né? Que pagar altas taxas de retorno de administração em fundos é o principal erro que a gente pode evitar através de conhecimento. Aí, vou te falar que eu fui muito focado em juntar patrimônio e comprar ações, principalmente do Itaú, do Bradesco, até ali 2008. Quando chegou em 2008, eu descobri a estratégia do lançamento coberto. E aí eu fiquei muito tarado nessa dinâmica de ficar lançando opção em cima da ação. E aí, quando chegou a crise de 2008, eu acredito que uns 30% da minha carteira era só essa dinâmica aí de Petrobras e Vale de fazer lançamento coberto. E aí essas ações elas caíram tipo 80%, 70% durante a crise de 2008. E eu vi que essa estratégia ela não conseguia recuperar as perdas que eram geradas pela queda da ação através do lançamento das calls, né? Só que eu só fui perceber isso em 2009, porque a bolsa subiu 83%, a Vale e a Petrobras subiram bastante, também recuperaram bastante, só que eu fiquei travado nos meus ganhos, eu ganhei pouco, né? Ganhei 40% naquele ano. Isso foi muito pouco mesmo quando você tem um potencial de alta maior. E essa conta dessa perda, por perder a quantidade de ações, ela nunca é feita pelas pessoas. Você estava falando assim, cara, eu tinha 10, agora eu tenho 110, eu ganhei. Mas ir para 140, ou seja, explorar o potencial de retorno máximo que você tem numa operação, vai te ajudar nos momentos de queda, que você vai sofrer menos também. Então, é essencial que a gente não tenha medo de ganhar dinheiro, tá? E eu vejo que, emocionalmente, as pessoas elas não estão preparadas para ganhar dinheiro. Elas querem realizar cedo demais os lucros, elas querem garantir os lucros e não deixar eles se desenvolverem. E é exatamente o desenvolvimento dos lucros que faz a gente contrabalancear perdas que são inevitáveis aí na nossa jornada. Aí, Angel, eu fiz em 2011 uma viagem para Israel. Eu tinha tomado um chifre, estava muito triste. Tinha acabado um relacionamento aí muito tóxico para mim, né? E eu sou responsável por isso, não quero me eximir da culpa, não. Aí eu fui lá para o Muro das Lamentações e eu pedi para o meu pai, pedi para o Papai do Céu, né? Saúde para minha família, pedi uma orientação na minha vida profissional, e eu também pedi para que resolvesse essa história no meu coração, né? Aí eu voltei e eu trabalhava numa frequência muito alta, numa intensidade muito alta nessa época. Esse foi até um dos motivos aí desse relacionamento ter ido por água abaixo,
porque eu era muito focado em trabalhar nessa época. Aí eu voltei, falei assim, cara, quer saber? Nem vou voltar mais para o escritório. E aí, de 2011, em fevereiro, foi quando eu voltei dessa viagem de Israel, foi março, na verdade, até 2018, eu fiquei focado só em descobrir estratégias, de desenvolver estratégias, de cuidar do meu dinheiro. E foi quando eu fiz a primeira live aqui na internet com o meu professor Fábio Figueiredo. E aí o meu coração ele acendeu numa intensidade absurda. Acho que só quem realmente faz o que ama vai entender o que eu estou falando aqui. Mas sabe quando você tá naquela brincadeira que o tempo passa muito rápido? É exatamente quando eu me sinto quando eu estou falando aqui alguma coisa e alguém está escutando. Que alguém está escutando. Então, eu me achei muito nessa atividade de falar com as pessoas sobre investimentos. Isso me dá a possibilidade de falar sobre casamento, é um outro assunto, relacionamentos que eu gosto também. Me conectar com as pessoas, escutar histórias, aprender bastante. E quando que eu descobri realmente essa estratégia das tendências? Eu descobri ela lá em 2007. Só que de 2007 a 2015, olha só, demorei 8 anos sendo muito indisciplinado. Certo. Exatamente o que vocês aqui falam. Ah, difícil entender, difícil entender. Então, eu tinha que entender essa dinâmica diferente. Provavelmente vocês nunca ouviram falar. Um segundo aqui só. Bom. Alô? Alô? Not right now. Can you call me in 2 hours, please? Thank you. Appreciate. Ok. Desculpa aí, gente. Então, além de vocês verem que não é um assunto muito discutido nos canais de finanças, é muito contra-intuitivo você operar as tendências, principalmente pela taxa de acerto não ser alta. Certo. Então, até eu entender essa dinâmica, que o grande limitador dessa estratégia dar certo não é a parte técnica, e sim a parte emocional. Eu tive que fazer um curso de programação neurolinguística, não sei se você sabe o que é. Sim, sim. Já fiz vários. Muitas imersões de autodesenvolvimento, e foi exatamente essa parte do autodesenvolvimento, programação neurolinguística, que permitiu que hoje eu dominasse isso do jeito que eu domino, de executar a estratégia. Porque em vários momentos a gente vai ficar tentado a não ser disciplinado. Só que tem uma hora que você cansa de fazer a coisa indisciplinada e tomar na cabeça. Então vai chegar um momento, e eu espero que isso seja o quanto antes para a maioria de vocês, você só vai fazer o que você tem que fazer. Só vai fazer o que você tem que fazer. Mais uma vez eu vou fazer a brincadeira aqui, que só quem é casado vai entender. Tem vezes que a gente tem que transar, fazer amor lá com o nosso parceiro, que tem que fazer, cumprir a nossa obrigação de cônjuge, né? E quando a gente começa a aprender o que é fazer sexo, fazer amor, a gente fica tudo bobo, toda hora a gente quer fazer, inventar um monte de moda. Tem uma hora que você só quer fazer aquilo que dá certo. Então é o que eu quero para vocês aqui nos investimentos. Vocês foquem naquilo que dá certo. E sem se empolgar, falando, porra, caraca, agora eu vou ficar rico nessa, ou vou quebrar nessa. Qualquer tipo de extremismo emocional, ele vai ser prejudicial aí para o bolso de qualquer um de vocês. É um pouco dessa história aí. Todos nós precisamos, assim, tem um período, né, de maturidade, ou seja, que desenrola, né? Então, você teve o seu período em relação a isso e muito aprendizado, porque realmente, eu acho que para qualquer pessoa, quando não está acostumado com isso, né, as informações, elas realmente assustam. E assim, eu, por exemplo, hoje, eu estou aprendendo sobre opções. Eu não me sinto segura ainda para apertar botões, tanto que eu estou, assim, com as anotações, revendo a aula, reassistindo, vendo a turma nova, e até tem coisas que eu não vou perguntar, porque eu sei que está lá, não é porque eu estou revendo, porque eu ainda não entendi a mecânica até do passo a passo das opções. E eu também sou o tipo de pessoa que eu preciso entender o que eu estou fazendo para me sentir segura para ir lá apertar o botãozinho. Não é falar assim, não, então primeiro esse passo, depois tá. Aí pega o high-low e não sei o quê, tá bom, e aí? E aí, sim, agora eu me sinto segura para poder, não para poder operar. E como assim eu tenho dúvidas que são dúvidas assim muito genéricas, né? Eu até nem vou te perguntar, porque eu estou aqui no processo
de revisão, de entender toda essa linguagem. Porque é óbvio, você já está acostumado. Então, tem coisas que você fala assim naturalmente. Pra você ter uma ideia, eu paro os seus vídeos e escrevo exatamente a frase que você está falando. Aí depois eu fico pensando, o que ele quer dizer com isso? Dá um exemplo aí. Ai, vou dar um exemplo, assim, não entrou na minha cabeça o termo, tem aquela parte intrínseco e extrínseco, Sim. né? E às vezes são termos, na verdade, que eu preciso explorar melhor. Tá. Por exemplo, valor extrínseco. Eu entendi o intrínseco, que seria o preço do ativo menos o preço do strike. Mas o extrínseco ficou um pouquinho confuso. Você, mas o que ele quer dizer com isso? Tudo bem, tem a ver com a volatilidade. O preço da opção menos o valor intrínseco. Tá, é o preço da opção menos o intrínseco. Tenta entender dessa maneira, Angel. Mas aí eu fiquei, tá, e daí? Entendeu? Você bebe cerveja? Você bebe cerveja? Não, não bebo. Mas Raramente. conhece cerveja? Sim, e não gosto. Se eu Pode ser derramar vinho? se eu derramar um copo de cerveja aqui, não vai ter um pedaço de espuma e um pedaço de líquido? Uhum. Pedaço de líquido é valor intrínseco. Pedaço de espuma é valor extrínseco. Tá, faz um volume ali, mas... A tulipa inteira é a opção. Tá. O líquido é o valor intrínseco. A espuma é o valor extrínseco. Por que Uhum. é importante saber o valor extrínseco? Porque se você é uma lançadora, se você está jogando o jogo de passar o tempo ou de esperar o mercado ficar mais calmo, quanto mais valor extrínseco, mais vantajoso é vender aquela opção. Tá, ok. Se você fosse comprar Guaraná Antártica, você toma? Eu não bebo Guaraná. Ai, desculpa, eu Coca-Cola? sou muito natureba. Não, muito menos. Mas tudo bem, você pode dar exemplo de refrigerante que eu entendo. Tá, é a mesma coisa que a Coca-Cola. Se eu sirvo para você um copo só de espuma de Coca-Cola e um pouquinho de líquido, você vai querer comprar ou vender esse copo? Eu não quero comprar, não, só um pouquinho de Coca-Cola, não. Você quer vender, gostaria de então, ter né, mais. para alguém. Você quer vender esse copo cheio de espuma e pouca Coca-Cola, correto? Na verdade, eu acho que seria ruim, eu nem venderia. Bom, desculpa, a mentalidade pensando que o produto não é bom. Se não é bom para mim, eu não vou querer para o outro. Angel, Mas você não é não está assim, ações, você não né? tá querendo cooperar com as minhas explicações. Ai, Tudo que eu desculpa. estou querendo buscar aqui para te explicar, você está falando que não entende, que não faz e tal. Mas pensa, reflete sobre isso que eu acabei de Não, falar, tudo tá bom, bem, querido? mas eu entendi a conotação. Estou zoando com você, tá? Não, sim, porque aí eu acho que não é bom, né? Então eu venderia. Exatamente. É exatamente o que a gente vai fazer com a opção. A gente vai vender a opção que tem muito espuma e pouco líquido. Certo. Ok. Entendeu? Uhum, entendi. Tá. Não, tá beleza. Então fica assim, eu preciso rever melhor, tá bom? Até para poder me acostumar mais com os termos. E aí eu faço outras Deixa eu fazer perguntas. algumas perguntas para você para te dar um farol, tá? Quando a Tá, tendência está de alta, eu vou comprar uma call ou uma put? tá de alta é calma. Eu vou comprar... Correto, parabéns. Se a tendência está de baixa, eu vou comprar uma call ou uma put? Não put. Então, agora, falta eu entender como eu identifico se a tendência está de alta ou de baixa, correto? Sim, aí eu vou nos gráficos e indicadores, não é isso? Exatamente. Se o high-low está indicando uma tendência de alta, eu compro uma call. Se o high-low está indicando uma tendência de baixa, eu compro uma put. Mas eu quero expandir um pouco a tua cabeça para lembrar que você não precisa somente olhar para o high-low para determinar uma tendência. Topos descendentes significa uma tendência de baixa. Fundos ascendentes significa uma tendência de alta. Você pode botar uma média móvel de 20 períodos apontando para cima para identificar uma tendência de alta. Se essa média móvel estiver apontando para baixo, isso pode indicar uma tendência de baixa. O mais importante é você entender que eu tenho que identificar a tendência e, com base na tendência identificada, eu vou entender se é call ou put. Tá. Ok. Essa é a direção do vento que você tem que entender. Se vai ser in the money, at the money, out of the money, quantos dias para o vencimento, isso é secundário, tá bom? Tá. Porém, eu tenho que ficar de olho, né? Porque aí tem a questão, né, do prazo de vencimentos. E é uma coisa... E aí, perguntinha bem boba e básica, né? Eu lembro que você falou alguma coisa de ficar de olho todo dia. Oi?
eu lembro que você disse que tem que ficar de olho todos os dias, né? Quando você tem uma Sim, opção. Todos os dias. E exatamente. tem um horário, inclusive, que é no final da tarde. Para ver Exatamente. se você vende essa opção que você tem. Se desfaz dela antes. Exatamente, exatamente. Ok. Ficou claro para você isso ou não? Isso ficou. Fechado. Então tá bom. Existe, gente, um processo que eu estou estudando muito ultimamente, tá? Que é o processo da reatância. Eu tenho um problema como professor que eu não respeito a reatância dos alunos. O que é reatância? Desculpa. Reatância é eu querer mudar a tua cabeça de um dia para a noite. Você, por um próprio mecanismo de defesa emocional, você não vai deixar eu mudar a tua cabeça. Então, a gente precisa focar em um clique, uma sacada, uma transformação, um conceito por encontro. Tá. Gotas homeopáticas. Exato. Eu já admito aqui a minha culpa. Eu tenho um problema que eu não respeito isso nas pessoas. Eu acabo dando 2, 3 conceitos por aula. Mas eu acredito que é melhor você ganhar familiaridade, ganhar um esforço, do que ficar mais 1, 2, 3 meses para aprender algo que realmente dá para aprender se você tiver disposição, tá bom? Certo. Ok. Tchau, querida. Te aguardo aqui Até mais. sábado. Um abraço. Yes. Beijo. Beijo. Anderson, o aluno estrela aí da turma 10. Opa, obrigado. Esse cara é empolgado. Diz aí, Não, irmão, estou como é que você tá? compartilhando ali. Boa tarde, tudo bem, tio Uli? Estou Eu vou gostando ajudando muito a turma. das tuas colocações, dos teus resultados lá, o Anderson. Parabéns, irmão. Não, eu falei para a turma, eu estou operando aí, eu comecei errado, há 5 anos atrás, comecei com o caça-níquel ali do mercado alavancado, perdi Aham. um bocado de dinheiro aí nessa doleta, nesse índice aí, até aprender a operar aquilo ali, demorei. Aí eu migrei para as ações, aí tive um resultado satisfatório aí com as ações nos últimos 3 anos. E aí comecei a estudar a opção o ano passado ali, mas muito complexo ali, muita especulação, muita fofoca, muita gente, como é que eu vou dizer, com informação privilegiada, né? Quando chega para nós já foi. Mas daí comecei a acompanhar a tua publicação ali. A minha mulher, inclusive, estava assistindo, eu não conhecia. Daí ela falou: Ó, tu já viu o tio Uli? Assim, não conheço. Não, assiste lá, não sei o que, não sei o que. Ela também estava se interessando em aprender, né? A do zero ali, né? Que ela veio operando ali e queria entender. Eu falei, ó, cuidado com esses gurus da internet aí, que é tudo marqueteiro para vender curso, só tem picareta aí nessa encrenca aí. Eu já caí 2 vezes nesse golpe aí. Concordo Dela, muito. não, assiste. E daí eu comecei a assistir e, de fato, eu vi que Que era não, picareta. não era picareta e que o cara sabia o que estava falando e tinha de segmento, falou, né? Além do método explosivo ali, que o marketing, querendo ou não, é agressivo, igual em todos, né? Aham. Mas o conteúdo ali, excelente, tô na metade já ali das opções. E uma coisa que eu tô apanhando bastante aqui, que eu quero ver se tu consegue me ajudar, eu já liguei para a corretora, eles pediram para mim ativar um day trade, como é que é? Alavancagem de margem diária ali. Eu não consigo comprar nada dessas opções aí. Eu compro 100 pila, 200 pila ali da mensagem de venda descoberto, compra descoberto, e eu não consigo fazer as operações. Ué, tem que ligar para a corretora e liberar o risco para isso, pô. É muito simples isso. Mas eu liberei semana passada, mas daí fiquei uma semana sem operar. Uma compra que eu fiz, o meu saldo ficou negativo uma semana, bloqueado. Você comprou ou vendeu a opção? Eu comprei, eu fiz várias operações. Eu comprei call, vendi put, comprei put, comprei call. E daí eu fiquei uma semana sem mexer, me travou tudo que eu estava fazendo Ah, aqui. eu tenho que ligar, às vezes, todo dia para a corretora para liberar risco. Faz parte. Tá, então eu tenho que manter liberado essa alavancagem de margem diária ali. Exatamente.
Exatamente. Tá. Porque Mas isso senão pode ser um sinal de que você está operando muito pesado, tá, Anderson? Não, que nem agora. Agora eu acabei de comprar uma cal da Vale do Rio Doce, o mês que Ah, vem ali. Ela custa R$ 200. Eu não consigo comprar. e você tem quanto em saldo na conta? Aí que tá, né? Eu tô com os papéis tudo posicionado, né? Eu acho que é por isso, então, vou ter que vender a metade para poder comprar. Não é só isso não, porque a opção Eu ela tem tenho. uma liquidação em um dia útil. O papel ele tem a liquidação em 2 dias úteis. Por mais que você venda esse papel para comprar a opção, isso aí vai dar um descasamento de caixa e você vai ter que pagar 1% de juros nesse saldo devedor, tá? Entendi. Então, isso aí por isso que eu cancelei essa margem diária. Ó, por exemplo, aqui, ó. Eu quero comprar 100 pila, ó. 100, é 2,20 ali, tá a opção. Eu clico Aham. aqui na mensagem, ó. Limite de risco, sem limite de compra para executar essa ordem. Limite disponível de saldo menos 30 mil, eu tô devendo. Não, limite Na de verdade, ele saldo, precisa de 30 mil para mim poder fazer essa operação, né? exato. Você tem isso? Eu tenho, mas tá tudo posicionado, né? Tem que ligar para o Nessa assessor carteira. para entender como é que isso funciona na prática, tá? Eu ouvi dizer que tem corretora que não tem isso ali. Agora eu não sei qual delas que é. Vou ligar ali para ver. A minha corretora tem isso. Tenho que ligar todo dia para liberar risco lá com o meu assessor. Bah. Mas perdi umas compras boas e umas vendas boas aí com essa encrenca aí. Mas É então um, pro- tá, eu acho que era isso aí. é um Eu tô aí, ó, processo, tá? avisar a turma aí, quem precisar ali de high-low, análise gráfica, tenho experiência boa em analisar os gráficos aí. Turma que tiver dúvida, pode chamar, continuar chamando ali, que eu vou atendendo todo mundo e puder ajudar aí, todo mundo ganhar dinheiro junto. Feliz demais de ter você na turma, tá, Sozinho, pessoal? sozinho nós não vamos a lugar nenhum, gente. Bota isso na Ah, cabeça aí. amém, irmão. Amém. Concordo muito com isso aí. Tá bom? Então, tá, vou ligar para o meu assessor para ver se ele me ajuda aí, porque tô uma semana travado ali nos papéis. Não consigo sair de Cara, ninguém. com o meu assessor, eu tenho um grupo do WhatsApp, onde eu nem preciso ligar. É só mandar no WhatsApp que eles liberam assim, em menos de 2 minutos. Tá, Tá eu bom? vou ver, porque eu tô essa semana inteira, não consigo comprar e vender nada, travou, tá ali. É para tua própria segurança isso, tá bom? Joia, fechado. Valeu, queridão. Obrigado, valeu, gente. Junto. Pessoal, estou aqui com a minha tela aberta, que essa é uma oportunidade, já que o mercado está aberto, da gente ver como é que funciona o leilão de fechamento, né? Então, a gente está vendo aqui que a Petrobras ela está numa tendência de alta muito clara, né? Tem aí um objetivo mais longo dela chegar em 29,80 e eu estou aqui só abrindo, deixando o mercado aberto para vocês verem como é que funciona, tá? Então, se eu tivesse que fazer uma operação agora, comprando a tendência, como é que eu faria isso? Simplesmente botaria aqui a opção, o código dela, apertaria a compra e eu apertaria OK aqui. É muito simples, tá? Então, vocês estão vendo como é que é simples, não tem nenhum tipo de mistério em como fazer isso. Vamos aqui para a próxima pergunta, é da Adriana. Tudo bom, Adriana? Como é que você está, querida? Tudo bom? Boa tarde, tio Uli. Lá vamos nós tirar aquela dúvida. Como é que você está, querida? Tudo certo? Tudo bem. Eu estou tentando tirar as dúvidas o máximo que eu posso, porque daqui a 3 semanas eu ganho neném, então eu vou ter que parar um pouquinho, pelo menos. Mas eu já queria, pelo menos, ter as coisas mais organizadinhas. Coisa boa, E hein? Olha só, aí, Adriana, a Pepe, ela tem um histórico muito curto, tá? Ela tem um histórico muito curto de cotações porque é uma moeda muito nova. Mas aqui você está vendo que os topos são descendentes? Está vendo isso? Tô. Então, é exatamente isso que mostra que a tendência ela é de queda. Então, você não deveria estar comprada na Pepe, você deveria estar vendida. Esses topos que você fala, tio Uli, eles estão... o pouco que eu entendi ali, e eu faço pelo Profit Chat também ali, Profit da Toro,
são 3 barras para baixo e 3 para cima, onde eu vou vendo esses topos de descendência ou ascendência. Não tem nada a ver com três candles, não, tá? É simplesmente você determinar aqui, ó, não foi um topo aqui? Esse topo ele está simplesmente abaixo, um nível abaixo. E você está vendo Tá que isso marcando o repete. 22,62, que é o que está marcando ali. Você está falando da PEP, não está? Sim. Então, você está vendo aqui, ó, está havendo uma descendência nos topos? Então, é isso que determina que a tendência ela está em queda, aqui no caso da PEP. O erro que eu cometi ali nas outras, que foi das Você está vendo criptos aqui, ó? até, Tá vendo? Topo, topo, topo. Isso aqui é no 4 horas, porque aí a gente consegue uma dinâmica de mais tempo para entender essa tendência. Em qualquer espaço que a gente veja aqui, ó, para mim fica claro que a gente está numa tendência de baixa. Tá bom? foi meu erro na cripto, acho que foi isso. Eu Oi? acabei entrando. Meu erro na criptomoedas ali, até que eu pedi no grupo, acho que foi esse. Eu olhei e na hora de apertar, apertei no verde. Mas, enfim, Não que era tem sobre problema. os topos e fundos ali que você falou, né? E Aham, daí você me perguntou qual era o embasamento que eu havia feito ali. sim. Foi mais ou Lembrando menos esse. que a gente pode usar topos descendentes. Aqui no caso, a gente está no 2 horas, está na PEP. A gente ainda tem a confirmação de um high-low de queda. O que eu falei aqui, ó, anteriormente, para... Já nem sei mais com quem que eu falei da média móvel. A gente também pode ver que a média móvel ela está apontando para baixo, aqui no caso, né? Então, a gente tem diversas formas de ver a tendência. Eu sugiro que fique somente com foco no high-low, porque é o mais fácil, mas aqui no caso da PEP não tem histórico suficiente para a gente fazer isso. Então, a gente vai fazer com o melhor que a gente tem. E, para mim, a tendência está de queda. Significa que obrigatoriamente vai cair? Não. Significa que a tendência agora ela está de queda, mas ela pode mudar para alta daqui a 1 minuto. E eu vou ter que agir baseado nisso. Oi? Fiquei com receio de acabar entregando, porque ela baixou um pouquinho. Vou ficar até ela subir alguma coisa ali. Que Isso foi aí é uma... Shiba. Isso está errado, Adriano. O que você está fazendo? Você está num conflito e você está fugindo da discussão. Qual que é o problema de executar agora o prejuízo e levar o prejuízo para casa? Levaria ele numa boa, como aprendizado, até porque foi um erro bobo. Então, toda vez que a gente entender que a gente está no caminho errado, a gente para imediatamente e coloca o trem no trilho de novo. Existe uma resistência natural da gente não querer fazer nada, da gente querer deixar como é que está, e isso é um erro. Isso aí é um viés emocional do DOT. A gente sempre vai estar preferindo continuar na posição que a gente está do que mudar de posição. Eu fiquei um pouco na dúvida ali de como proceder, mas, enfim, por ser um erro, mas já vou corrigir a rota novamente. Já vou alinhar de novo. Fechado. Era só isso. Valeu, Adriana. E tá de quantos meses aí? 9. 9? Indo para 9 meses. Fechando Tá já conseguindo 9 dormir deitada ainda ou não? Não, estamos só praticando agora andando, só andando. A gente dorme de olho fechado, mas de pé agora só. Sem condições de dormir. Mas aí o bom é que a gente fica estudando. A gente vai Por isso que a minha aprendendo. esposa não está querendo o segundo filho. Então, avisa para ela que o terceiro é fantástico. Bora O para terceiro você. já não se dorme, já não se tem mais tranquilidade. Mas é muito bom, muito bom. Fica tranquila, Adriana.
A gente vai se falar, mas boa hora se a gente não se falar até o momento, tá, querida? Vamos falar contigo. Obrigada. Tá bom. Fala, Filipão. Como é que você tá, querido? Tudo bom? Fala, tio. E aí, meu irmão? Na verdade, é mais uma curiosidade, assim, porque OLX, conteúdo sobre gestão. É isso que tu gosta, né? Exato. Memória tá boa, né? Eu falei que eu estava num curso e tem uma parte do curso que está em análise de investimentos, né? E aí eu fui atrás. O professor, ele é um analista de uma casa de investimentos. Então, lá eles dividem os analistas por setores, né? E ele é um analista. E eu fui atrás do fundo que ele trabalha para ver os resultados. Você sempre fala de fundo, né? Paga fundo caro. Eu não sei se eu posso compartilhar a tela, mas eu queria te mostrar a performance do fundo dele. E mostrar uma carteira aqui. Eu posso? Posso. Pode. Não sei se todo mundo está vendo, mas olha só, o Ibovespa aqui é a linha mais escura e o fundo dele a linha azul clara. Então, pensar que os caras começaram aqui lá na baixa da pandemia em 2020, quando em tese o Ibovespa estava barato. E olha só como abriu a boca do jacaré. E aí, eu estava corrigindo uma carteira que eu fiz sua no ano passado, em fevereiro, fui corrigir o rendimento dela com os dividendos, e eu acabei apagando aqui os valores só para não... Enfim. Mas essa carteira que eu fiz, ela rendeu 10,46% contra 2,38% negativo do BOVA11. Então, foi uma carteira que demorou 10 minutos para ser feita, tá dando de lavada lá naquele fundo, que tem gente perdendo dinheiro, pagando a administração, e enquanto o mercado caiu, a carteira ainda cresceu, né? Foi um período ruim, assim, ela andou bem de lado, o mercado como um todo. Mas eu fiquei bem feliz, assim, quando eu fiz essas análises aqui, eu pensei, caraca, então era isso que eu queria compartilhar. E teve aqui uma ação com prejuízo, 2 ações com prejuízos, 3 com prejuízo, 4 com prejuízos. De 15 ações, 5 tiveram prejuízo e 10 tiveram lucro, né? Então, isso. Eu acho que o mais importante é a gente entender... não, eu estou vendo aqui variação corrigido, né? Então, 1, 2, 3 ações tiveram resultado negativo de 15, ou seja, 80% teve lucro, né? Eu vou ser sincero aqui, Filipão, que eu acredito que esse resultado ele foi um misto de sorte com competência, tá? A gente tem que sempre lembrar isso, porque eu não quero que vocês depois venham me cobrar. Caraca, teve prejuízo. Então, a gente vai ser justo na queda e na alta também. Então, foi um resultado que ele foi acima do esperado. E se a gente ganhar 2 a 3% a mais que o Ibovespa por ano, isso já é muito resultado, tá, pessoal? Nesse ano aí que rendeu 12% a mais, isso é um resultado que realmente foge à média. Mas, quando a gente sabe misturar as ações corretas, isso dá muito certo, tá? Existe uma maneira de aumentar ainda mais esse resultado, tá, Filipão? Uhum. Mas, ó, tio, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 carteiras suas e todas elas estão jóia. Não tem nenhuma que está perdendo, não tem nenhuma que está baixando. Os caras que me odeiam e não têm resultado nem chegam aqui, né? Para falar isso. Vamos ser sinceros também. A galera nem está aqui para falar também contra. Mas, assim, obrigado aí pelo reconhecimento, Filipão. E eu quero saber, você está feliz com esse resultado? Muito. Porque, assim, hoje eu trabalho e não estou tendo muito tempo de estudar as opções, por exemplo. Então, eu preciso focar mais no meu trabalho e com o que eu consigo juntar, eu preciso ter segurança de investir. Mas mais do que segurança é entender por que eu estou comprando, por que eu estou vendendo, né? E aí eu poderia me debruçar infinitamente sobre os demonstrativos financeiros das empresas e tal, ou seguir o seu método, que me deixa bastante feliz. Assim, estou muito satisfeito com o resultado e, naturalmente, eu faço propaganda para meus amigos. Bom, irmão, feliz demais com isso aí. Me diz uma coisa aqui, só para saber. Essa metodologia de ações que você está aprendendo nesse curso aí, é uma metodologia que toma quanto tempo para tomar a decisão de comprar uma empresa? Lá a gente está vendo mais os fundamentos do que tomada de decisão para investimentos. Mas, assim, considerando todo tipo de análise que você tem que fazer de margem, de endividamento, de mercado, é muito tempo, assim. Muito tempo, não é? Eu sei que é muito contraintuitivo, gente,
um método que funciona, que demora, né, 5 minutos, 10 minutos para ficar pronto, ele dá mais resultado do que um método que exige muito trabalho. Mas isso só é possível porque estudou-se muito antes de se apresentar esse método, tá bom? E a gente tende a ignorar aquilo que é fácil da gente conquistar. E no mercado financeiro, parece que essa que é a tônica. Parece que a lógica é invertida. Quanto menos trabalhar, quanto menos esforço tiver, maior a tua chance de ter resultado positivo, tá, gente? Alguma pergunta, Felipão? Não, era mais que eu queria compartilhar isso, porque eu fiquei bem feliz com o resultado, ainda mais comparando com os fundos com aquele fundo de investimento específico. Foda, né, irmão? Agora é isso. Quantos milhões tem naquele fundo? Deu para ver? Consigo ver agora. Patrimônio líquido. Ih, não, tem que abrir o relatório deles. Performance. O site travou, tio. Vou ficar te devendo. Relaxa, querido. Ó, deixa eu voltar aqui no nosso Profit. Tá rolando lá a história do leilão, tá? Filipão, então vou passar aqui para o próximo, tá bom, querido? Valeu aí pela moral de dar essa moral aí, de mostrar o resultado, beleu? Tamo junto. Galerinha, olha só. Então, a gente está aqui com o leilão agora. Faltam 35 segundos, 33 segundos, 32 segundos, 31 segundos. E aqui a gente tem o leilão da opção acontecendo ao mesmo tempo. Então, você vai perceber que esse leilão da Petrobras ele vai acabar antes e depois você vai ter o leilão da opção, tá? Eu acredito que esse leilão aqui ele vai ser renovado, tá bom? Olha lá, viu? Renovou. Aumentou para 1 minuto e 10 segundos agora o tempo para vencer ele. Por que eu falo para a gente operar entre 4,5 e 4,50? Exatamente porque nesse leilão aqui a liquidez ele é muito menor nas opções, tá bom? É muito menor nas opções. Então a gente está vendo aqui, ó, de novo, agora faltando 47 segundos, 43 segundos. E você vê que esse fechamento aqui, ó, tá o mesmo preço dos dois lados. Ele está próximo do último preço praticado pela Petrobras, mas isso não é uma regra, tá? Aí, ó, 25 segundos, 1,24 aqui, 26,65 aqui. Olha aí, ó. Será que vai renovar o relógio? 10 segundos, 8 segundos, 5 segundos, 2 segundos. Aí, quando fecha esse leilão, fica mais fácil determinar o leilão da opção. Lembra que o preço da opção ele é a função da ação? Então, é por isso que vai esperar o leilão da ação acabar antes, para depois ter o leilão da opção. Só que a liquidez ela é muito baixa nesse momento aqui. A gente está falando de 6 quilos, 6 mil reais. Isso às vezes não dá nem para esquentar. Beleza? Então, enquanto isso, vamos falar aqui com o Brunão Barcelos. Fala, Brunão. Como é que você está, querido? Tudo bom? Fala, tio. Consegue me ouvir? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, turma. Eu te ouvi muito bem, querido. Então, tio, o que eu queria, a minha dúvida é com relação, acho que o senhor já deve ter respondido, mas eu não estava na sala ainda. Aí eu entrei nessa onda da PEP, na New PEP, desculpa, né? Lá no Bitcoin. Só que qual foi a minha dificuldade ali? Como a gente tem, não tem um dado histórico muito grande, ela é recente, eu fui tentar fazer o cálculo do high-low e eu não tive êxito. Eu acabei não conseguindo. Como eu não consegui o high-low, eu fui tentar fazer por outra metodologia que a gente vê lá no Start Milionário, que é com relação a resistência e suporte, né? Fazer a linha de tendência de alta e a linha de tendência de baixa.
Só Sim. que eu acabei, não sei qual o erro que eu cometi, que eu comecei a ganhar, tive até um alto percentual de ganho, mas depois a tendência virou. Eu não vi que foi na madrugada e aí eu acabei perdendo tudo que eu ganhei, né? Sim. Aí eu queria... Qual que era a dúvida? Para que esses casos de moedas novas, a gente teria realmente como usar o high-low, Não tem. verificar o que eu errei? Não Não tem, tem. porque E com relação... espera-se 5 anos para a gente ter um dado sólido para fazer o high-low, tá, Brunão? Entendi. Beleza, então essa daí já morreu. Agora, com relação às linhas de tendência de alta e de baixa, qual é a melhor forma de eu utilizar? E se elas servem para... o que eu fiquei na dúvida também foi com relação aos time frames. Se elas servem para todos os time frames ou eu tenho que mudar de acordo com o time frame que eu vou atuar. Eu Serve pra... geralmente usei o diário, né? Mas tinha situações que eu fui ver para tentar fazer uma certa comparação. Aí eu utilizei o de 15 minutos, de 1 hora, de 4 horas e de um dia. Tá. Qualquer time frame que você usar, Bruno, ele vai funcionar. Só que quanto mais curto for o período que você trabalhar, maior vai ser o ruído nesse sinal. Por isso que a gente trabalha sempre aqui dentro das moedas e da metodologia no diário, tá bom? Uma vez que você não está conseguindo usar exatamente o que a gente sugere aqui, a gente está começando a entrar num território desconhecido. E aí a gente vai usar as nossas ferramentas mais poderosas para determinar essa tendência. Então, independentemente se você está trabalhando no diário, no de 4 horas, no de 8 horas, no de 1 hora, você vai ter tendências. Só que você vai tomar muito mais stop quanto mais curto for essa tendência, mais curto for esse período. Concorda com isso? Concordo. Então, esse é o caso da PEP. Por isso que você estava numa tendência e rapidamente ela mudou. Porque esse mercado, principalmente Sim. esse ativo aí, ele é muito nervoso. Você está usando a alavancagem de quanto nessas operações que você está fazendo? Então, eu fiz uma com alavancagem de 5 e teve uma outra situação que eu fiz uma alavancagem de 10 vezes. A de 5 vezes eu obtive lucro nas duas, né? Mas depois eu acabei tendo uma virada de madrugada, que eu verifiquei a tendência que ela estava de baixa, aí entrei comprado. Aí eu falei assim, pô, vamos ver até de manhã o que vai dar. E aí, quando eu acordei, estava liquidado, né? Porque no meio da madrugada ela mudou a tendência. Mas tu ficou amarradão Mas nisso, eu tenho certeza. Oi? Tu ficou amarradão nisso, que eu tenho certeza. Não, eu fiquei Não ficou amarradão. amarradão? Então, eu fiquei... E até comentei aí, a Adriana está na live também, comentei lá com o pessoal no grupo. Eu falei, gente, ó, toma cuidado aí, que eu acabei tomando uma paulada, mas eu já sabia que eu podia perder, né? Exatamente. Mas era mais para entender como fazer o posicionamento, né? De como eu conseguir traçar melhor a linha, de onde até onde eu peço que seja o melhor período, né? O maior range possível para fazer uma linha de tendência. Brunão, se liga aí então o que eu vou fazer aqui para você agora, tá? Obrigado, professor. Estamos aqui no gráfico de 4 horas, tá? Vamos pegar essa linha aqui, ó, e vamos rachar ela aqui no meio. Faz sentido conectar esses pontos? Esse topo com esses topos aqui? Ó. Faz. E, Brunão, é isso. Então, o que a gente vem aqui e faz? Estou aqui na PEP, para quem ainda não pegou, para ver como é que é rápido, né? Então, eu estou aqui na PEP, vou apostar na queda dela, né? Então, isolamento, vou fazer isso com uma alavancagem de 4 vezes. Tio, mas você falou que só pode alavancar 2 vezes. É isso aí, mas eu sou adulto e eu faço o que eu quiser. Então, eu vendi aqui, ó. Vendi aqui agora, na prática, a PEP. Então, aqui, ó, ordem realizada. Então, eu estou vendido aqui na PEP agora. É simples assim, pessoal.
Vocês sabem que eu tenho um capital bom, né? E eu estou entrando com $38 nisso aqui. Ou seja, opera pequeno, não precisa operar grande, tá bom? Eu Fechado, operei Brunão? foi $20, se não me engano. Acredito. Aí deu 400%, opa, falei assim, eita, que beleza. Aí eu saí, aí esperei um tempo, né? Falei assim, não, deixa eu respirar. Aí passou algumas horas, eu falei assim, deixa eu ver como é que tá o mercado de Teve novo. esse ganho de 400% quanto tempo, Brunão? Então, ô tio, foi acho que umas 6 horas mais ou menos, porque eu entrei na meia-noite e pouca, e aí, porque eu durmo muito tarde, acordo muito cedo, né? Às 6 horas eu levantei, tô 400%, aí compartilhei no grupo e fechei a posição. E fui viver o dia, né? Eu falei assim, vou ver, ó. Depois eu entrei de novo à noite. Aí à noite é que deu. Aí eu olhei, fui ver, pô, acho que vai dar queda de novo. Realmente, deu a queda. Mas Mas no subiu meio da antes. madrugada ela deu uma alavancada e. Mas eu errei. O lance foi que eu errei de fazer os gráficos, né? Porque o senhor fez pegando lá de cima até aqui embaixo, na tendência de baixa. Eu acabei pegando uma tendência de baixa e fazendo uma outra com tendência de alta no meio ali daquele gráfico. Que ele estava tinha uma quebra, os fundos, né? E eu acabei ligando vários fundos. Aí eu falei assim, pô, aqui acho que vai ter uma mudança. Aí foi nessa análise aí que eu acabei errando, né? Mas isso aí é por questão também de falta de experiência ainda, né? Então, tá dentro do risco essa perda para aprender, né? Cara, não acredita essa perda aí a nada, não, cara. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, tá bom? Mas parabéns aí por esse ganho de 400%, Brunão. Agora joga leve com essa alavancagem, tá bom? Tá certo, tá Vai dar certo. onde Então aqui eu do tô tomando Rio? cuidado já. Eu sou de São João de Meriti. Fechado, irmãozão. Tamo junto, então. Um abraço. Até sábado, professor. Tchau, Tamo tchau. Um junto. abração. Abraço. Marradão que tu vai vir aí, Brunão. Brunão, porra, participa pra caraca do grupo. Quem mais participa do grupo do WhatsApp, pessoal, normalmente é quem tem mais resultado, tá bom? E das lives também. Achei que era a Shakira, mas é a Ciele. Fala, Ciele, tudo bom? Como é que você tá, querida? Charlie. Libera o teu áudio, Charlie. Alô? Ciele, não tô ouvindo. Você precisa liberar o teu som. Aqui, ó, tem um microfonezinho. Tem um corte vermelho. Clica aí. Fala, Ciele. Você quer escrever a tua dúvida aqui, Ciele, no chat? E eu leio? Alô? Quem fala? Fala, Ciele.
Libera aí, Thierry. Então tá bom, galera. Acho que ela não conseguiu falar, não, tá? Eu vou encerrar por aqui. Um beijo grande e é só começo. Fui!